Seja muito bem-vindo, eu sou Matise e eu sou a professora Edna. No vídeo de hoje nós vamos fazer a integral do número de Euler, integral de e elevado a 3x. Não sai daí! Esse videozinho vai ser rápido, a intenção dele é só mostrar o porquê do macete, tá? Eu sempre comento, às vezes, dentro de uma equação diferencial ordinária ou dentro de alguma questão, como que a gente faz a integral, né? Digamos assim, de uma função composta, né? Não é só de e elevado a x, é elevado a mais alguma coisa do que simplesmente x. Não só do e, do seno, cosseno, enfim. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês por que eu falo desse macete, tá? Vocês vão ver que é super simples, vai dar para entender e vocês vão continuar usando o macete porque é muito mais rápido, tá? Agora, quem quiser fazer do jeito que eu vou fazer, fique à vontade. Como que nós vamos resolver essa integral de número de Euler, né? O e elevado a 3x dx. Primeira coisa, simplesmente se eu tivesse integral de e elevado a x, a integral ela é a operação contrária da derivada. A derivada de e elevado a x permanece da mesma forma, é e elevado a x. Então, se eu estou fazendo a volta de uma coisa que não mudou, também não vai mudar. Então, a integral de e elevado a x resulta em e elevado a x, mais a constante. Mas a ideia é e elevado a x, mantém. Quando eu tenho um detalhe aqui no expoente, né, um detalhe a mais, no caso ali eu tenho um 3x, né? Não é simplesmente x. O ideal é que eu faça por substituição, tá? Vou fazer uma integral por substituição, que já tem bastante tempo que eu não faço isso aqui no canal. Bom, é super simples, eu vou chamar de u esse termo, digamos assim, diferente, que no caso é o 3x. Aqui poderia estar escrito assim, por exemplo, x ao quadrado mais 9. Aí eu chamaria de u, o x ao quadrado mais 9. E assim por diante. Tudo que está a mais, digamos assim, né, esse termo aqui diferente, eu vou trocar por u, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Depois que eu faço essa indicação, eu vou derivar, aqui está escrito aqui, ó, a função u em relação a x, né, digamos assim. Eu vou derivar, então, dos dois lados, digamos assim. Então, a derivada da minha função u vai ser, em relação a x, não posso esquecer disso, vai ser, qual que é a derivada de 3x? Essa é uma das derivadas mais fáceis que tem, né? Estou falando de derivada, hein? Não é integral. A derivada, né, da função polinomial é aquela que a gente passa o expoente para frente, multiplicando e tira uma unidade do expoente. Então, vou fazer aqui um exemplo rapidinho. Por exemplo, se eu tivesse 2x elevado a 7, como que eu vou fazer a derivada desta função? Esse 7 vai vir para frente do 2 aqui multiplicando, então vai ficar aqui 7 vezes 2, e este expoente aqui, ó, vai ficar com uma unidade a menos, então vai ficar elevado a 6. Então, pra gente aqui no caso vai dar 14x elevado a 6. Quando a gente tem só um número e x, eu tenho que entender que esse x está sendo elevado a 1. E aí a ideia é a mesma, ele vai vir para frente, então, ó, 1 vezes 3, e vai tirar uma unidade, ou seja, vai ficar elevado a 0, tá? Bom, eu tenho que entender que tudo elevado a 0 é igual a 1. Então, na prática, isso aqui vai ficar 1 vezes 3 vezes 1. Portanto, vai dar 3. Então, qual que é o macete? Quando você está derivando, por exemplo, 55x, a derivada de 55x vai ser 55. A derivada de 1 milhão x vai ser 1 milhão. Ou seja, a derivada de um número com a letra sem expoente do lado é só esse número, tá? Esse é o macete. Então, a derivada de 3x, nós já vimos ali que vai dar 3, tá? E aí, o que nós temos que fazer aqui? A ideia sempre vai ficar isso, du sobre dx, ou seja, a derivada da função u em relação a x. Do lado de cá nós derivamos. Eu vou precisar substituir este termo dx aqui, ó, por um termo du. Ou seja, nós vamos arrumar isso daqui a fim de que fique dx igual a um termo, tá? Então, na prática, nós vamos aqui, ó, multiplicar cruzado
Aqui eu posso falar que é 1, né? Digamos assim. Aí eu vou ter, ó, du vezes 1, du, igual a 3 vezes dx, 3 dx, ok? Fazendo bem devagar para vocês entenderem. Bom, eu preciso isolar o dx. Então, esse 3 que ficou aqui multiplicando o dx, na prática eu vou voltar com ele agora dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, du sobre 3 é igual a dx. Vou chamar, então, de u este expoente. Então, meu u vai ser 3x. Então, vai ficar aqui, ó, du sobre 3 igual a dx, ok? Então, fiz o que eu queria, isolei o dx. Quanto vale meu dx? Du sobre 3. E é isso que eu vou colocar aqui, ó. Em vez de ficar dx, vai ficar du sobre 3, tá? Então, vamos lá. Vou arrumar essa integral. Então, vai ficar aqui, ó, integral de e elevado a... Eu não vou colocar 3x, por quê? Eu fiz uma troca. Eu falei que 3x vai ser igual a u. Então, aqui eu vou colocar e elevado a... Então, eu falei que o meu u é igual a 3x, vai ficar, então, em vez de e elevado a 3x, vai ficar e elevado a u. E, no lugar do dx, quem é meu dx? Ó, tá aqui embaixo. Meu dx é du sobre 3. Então, no lugar do dx, vai ficar du sobre 3. Deixa eu apagar essa parte para cá. Bom, como é que nós vamos fazer agora? Esse 3 aqui é como se fosse a minha função multiplicada por 1/3. Tá? No caso, o 3 está embaixo, então eu posso falar que é 1/3. Eu posso sempre pegar uma constante dentro de uma integral e colocar fora da integral. Isso não vai interferir no meu resultado, tá? Então, isso aqui, ó, eu posso falar que é 1/3 de vezes a integral de e elevado a u du. Que é isso que eu fiz, ó. Mantive o e elevado a u, o du, e esse 1/3 eu coloquei pra fora, tá? Bom, pra que eu fiz isso? Porque agora eu vou resolver a integral normalmente. Integral de e elevado a u, é o que eu comentei no começo do vídeo, é e elevado a u. A função e não muda. Então, simplesmente quando tem a função e elevado a uma letra, a resposta dessa integral é manter a mesma ideia, e elevado a essa letra, tá? Então, nesse caso, a resposta disso daqui é justamente 1/3, não posso esquecer a constante que está aqui fora, ela vai manter. 1/3 de e elevado a u mais a constante, ok? Mas, quem é o meu u? Aí eu volto e troco novamente. Esse é o método da substituição, né? Nós fazemos uma substituição no começo e ao final eu retorno com o que eu tinha. Lembrando que eu tenho que responder com x, porque o meu pedido é com x e não com u. Então, quem é o meu u? 3x. Então, a resposta é 1/3 de e elevado a 3x mais a constante. Então, essa é a nossa resposta final para essa integral. E aí, qual que é o macete que eu ensino sempre? É o seguinte, se fosse, eu sempre comento o seguinte, se fosse derivada, por exemplo, de e elevado a 3x, a ideia era repetir o e elevado a 3x, eu sempre repito ele com exatamente o expoente que tem, se fosse a derivada que eu tô falando, hein? E vezes a derivada do expoente. Derivada deste expoente aqui, nesse caso, é 3. Então, se fosse a derivada desta função, seria e elevado a 3x vezes 3, ok? Como é integral, é o inverso dessa derivada do expoente. Esse é o macete que eu sempre falo. Então, aqui, ó, a integral de e elevado a 3x vai ser e elevado a 3x vezes 1/3. Em vez de ser vezes 3, é vezes 1/3. Então, por exemplo,
se fosse, deixa eu colocar aqui, colocar de preto aqui. Se fosse integral de E elevado a, sei lá, é o mesmo esquema. 10x em relação a x. O que é o esquema que você já sabe? Se fosse a derivada de E elevado a 10x, ia ser 10 vezes E elevado a 10x. Como é a integral, isso aqui vai ser 1/10 de E elevado a 10x, no caso, mais a constante. Então, a ideia é sempre trocar, fazer o inverso da derivada deste expoente aqui. Entenderam a ideia? Vai ser sempre isso, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo simples, tá? Mas que vai ajudar vocês em algumas questões aí de EDO ou simplesmente a integral mesmo, tá ok? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Se inscreva no Somatize se você não é inscrito, combinado? Beijão, bons estudos!